Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, né, onde nós estamos dando sequência aí na criação dos nossos jogos, né? E como eu falei no último vídeo, a gente vai aproveitar a estrutura do nosso Olá Mundo, aquele primeiro código que a gente fez no vídeo passado, vamos aproveitar para criar aquele jogo de captura de bolas, né? E a primeira coisa que a gente vai ter que definir, nós percebemos lá durante a confecção do jogo, a gente percebeu aí que tínhamos dois atores importantes. O primeiro deles seria a bola, né? E vamos então fazer o seguinte: vamos criar essas duas estruturas, tá, pessoal? Correspondentes à bola e ao jogador. Então vamos lá. Vamos definir aqui typedef, a estrutura bola. Duas coisas aqui a gente pode. Aliás, tem algumas características importantes, né? A bola, quando ela cair do alto, ela tem a sua posição de linha. Então vamos criar aqui uma posição para a sua linha, assim como ela tem também uma posição para a sua coluna. Além disso, eu vou criar aqui também uma velocidade, porque dependendo da dificuldade do jogo, a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade de queda dessa bola, né? E cada bola pode ter uma velocidade diferente, isso é interessante. Vamos definir isso como bola, e temos um outro ator importante, que é o próprio jogador, né? Que seria aquele cesto que fica embaixo. Opa, struct jogador. Vamos chamá-lo de jogador. Que seria aquele cesto que fica embaixo para capturar as bolas que despencam lá do alto da tela. Bom, ele também vai ter uma posição de coluna, né? Uma vez que as posições de linha não vão ser alteradas. Esse cesto apenas pode se mover no fundo da tela de um lado para o outro. Foi isso que a gente imaginou. Então vamos criar apenas a posição de coluna. Tá certo? Pois bem, pessoal, eu acho que é isso. Tá? Vamos aproveitar aqui esse código. Eu estou aproveitando esse código, tá, pessoal? Porque ele já tem aquelas divisões que eu expliquei para vocês no início do vídeo. Já tem as configurações do ncurses, tá? Por isso que eu já vou aproveitar um reuso aqui do código, né? Para a gente não ter que ficar reescrevendo tudo. Mas uma coisa que eu não vou precisar aqui é desse Olá Mundo, né? Então vamos remover isso aqui. Vamos criar aqui, vamos dar instância aos elementos do jogo, né? Então vamos começar pelo jogador. Jogador. Opa, estou esquecendo do A aqui. Jogador, né? Já temos um elemento jogador. Vamos definir a posição desse jogador. Tá? Vou aproveitar essa. Vamos fazer o seguinte: a posição da coluna do jogador ela vai ser inicialmente centralizada, tá, na coluna, assim como a gente fez. Vamos dar uma aparência para esse jogador aqui, ó. Eu vou até criar uma estrutura aqui de caracteres. Vamos deixar o jogador com 7 caracteres, mas como vai ser uma string, eu vou deixar, vou chamar de aparência aqui. Vamos deixar 8 espaços. E aí vamos dar uma aparência para esse jogador aqui, ó. Jogador ponto aparência. Ele vai ser uma string copy, uma cópia de string. Então vamos fazer assim, ó. Uma cópia de string de jogador
e ele vai receber uma string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se for necessário, a gente altera essa string, né? E aí, como nós vamos centralizar de acordo com a metade do jogador ponto aparência, tá bom? Então vamos, né, isso aqui vai dar o mesmo efeito que a gente fez lá com o Olá Mundo, que a gente centralizou ele na tela, só que a gente não vai centralizar nas linhas, né? Por isso essa linha aqui não é importante. Vamos excluí-la aqui. Pois bem, quanto às regras de funcionamento, as linhas do jogador não são importantes, tá? Então eu vou deletar essa linha aqui, nada disso é importante. Porém, as informações de coluna são importantes. O jogador também não pode sair fora da tela. Tá? Então vamos fazer o seguinte: se jogador ponto posição coluna for menor do que zero, a gente vamos fazer uma coisa diferente. Ao invés de fazer ele rodar na tela, a gente vai manter ele preso aqui do lado, como se tivesse uma parede. Jogador.posição vai ficar preso em zero. Isso vai manter ele sempre na posição zero. Tá? Agora, se ele tentar sair, isso aqui impede que ele saia pela esquerda, né? Agora, se ele tentar sair pela direita, que seria a última coluna, jogador.pós coluna for maior do que colunas menos o tamanho, né? Menos o tamanho do próprio jogador ponto aparência, então vamos fazer o seguinte: jogador ponto posição da coluna vai ficar preso também como se tivesse uma parede lá do lado direito, tá? Então vai ser o número de colunas menos o tamanho do jogador, né? Muito bem. A saída gráfica aqui do jogador, nós vamos limpar a tela e agora, ao invés de ficar imprimindo Olá Mundo, nós vamos posicionar o jogador na última linha. Aliás, vamos botar assim, na última linha, na penúltima linha, né? E a coluna, isso aqui a gente pode ajustar se a gente quiser subir mais o jogador ou não. Tá? A princípio vamos deixá-lo aqui. Já a coluna, ela é determinada pela posição que o jogador se encontra, tá? Então, jogador ponto pós call. E o que nós vamos imprimir? A aparência dele, né? Jogador ponto aparência. Vai ser essa string que a gente vai imprimir. Bom, vamos ver a captura de teclas aqui. Para cima e para baixo, a gente não vai fazer o uso de teclas. Então, essas duas linhas aqui, esses dois ifs saem. Agora, para a esquerda e para a direita e para a esquerda, a gente vai fazer assim. Então, vamos jogar o jogador, aqui vamos mover o jogador. Se apertar para a direita, jogador ponto pós call vai aumentar. Se for para a esquerda, jogador ponto pós call vai diminuir. Tá? Isso aqui já deve dar a aparência do jogador. Falta ainda a questão das bolas, né? Mas vamos ver como é que tá, como é que nós estamos até aqui. Vamos compilar. Temos alguns erros para variar aqui, né? Escrevi copy errado ali. Na linha 23 e na linha 24. Vamos dar uma olhada nisso. Linha 23, str, copy. Botei um O aqui. E na linha 24, eu estou dizendo o seguinte. Jogador ponto pós-call recebe um cache de inteiros na metade da coluna menos a metade do jogador. Aparência do jogador. Talvez esteja certo agora, vamos ver.
Ah, perdão, já até vi aqui, ó. Eu declarei essa, né? Isso já foi declarado, né? Esse jogador não tem essa declaração de inteiro aqui, perdão, tá? Vamos lá. Aqui na linha 30 também faltou informações. Aqui na linha 30, jogador pós-call, né? Aponta para 0. Ok. Vamos tentar. E na linha, agora 32, temos aqui um número de parênteses a mais aqui. Perfeito, vamos tentar rodar. Então, olha lá, temos aqui uma tela em branco, ainda não temos bolas caindo, né? Mas temos o jogador movimentando, olha lá. Ó. Vamos tentar ir para o máximo da esquerda, não vai mais, perfeito. Você vê que ele tenta ficar menor que 0, mas a gente segura em 0, né? Essa é a regra do jogo. Vamos tentar ir para a direita, certo? Mesma coisa, ó, vai chegar lá, tenta escapar, mas também está preso como se tivéssemos uma parede. E Q para sair. Muito bem, pessoal. Agora que nós já fizemos essa primeira parte, no próximo vídeo vamos adicionar mais elementos ao nosso jogo. Até lá, pessoal!